Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Renato, sou ginecologista, tenho especialização em cirurgia ginecológica e uroginecologia. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre urodinâmica, que é um exame que a gente utiliza para poder avaliar incontinência urinária, principalmente nas pacientes ginecológicas. O estudo urodinâmico ele é composto basicamente de 3 etapas. A gente tem a primeira etapa, que é a urofluxometria, a segunda é a cistometria e a terceira etapa desse estudo é o estudo miccional. Será que toda paciente que tem incontinência urinária precisa de fazer uma urodinâmica? A resposta é não. A gente tem algumas indicações específicas para fazer urodinâmica. Aqui eu estou listando alguma delas. A primeira é quando você tem uma suspeita de uma obstrução infravesical, ou seja, paciente que também tem dificuldade para poder fazer xixi, tem uma alteração de micção que você está suspeitando que ela tem uma obstrução infravesical, você pode fazer uma urodinâmica. Além disso, uma paciente que, por exemplo, tinha uma incontinência urinária, fez um tratamento cirúrgico e mesmo assim ela volta a perder xixi, ou seja, uma recidiva pós-tratamento cirúrgico. É uma indicação para a gente poder fazer urodinâmica. Se a paciente tiver uma suspeita de uma bexiga neurogênica também, se a gente tem uma paciente que tem uma síndrome da bexiga hiperativa, clássica, simples, não tem nenhum outro sintoma que possa complicar, você está autorizado a fazer o tratamento clínico. Fez o tratamento clínico e não teve melhora, aí você indica fazer uma urodinâmica. Paciente com sintomas atípicos de incontinência urinária também. Se você tem uma paciente com uma incontinência urinária de esforço e você está programando passar um sling para paciente, a urodinâmica sempre é bem indicada. E por fim, uma suspeita de incontinência urinária oculta em pacientes que têm prolapso de órgãos pélvicos. E você está suspeitando que ela possa ter uma incontinência urinária, então sim, você pode fazer uma urodinâmica. Agora, não é toda paciente com incontinência urinária que você acaba fazendo uma urodinâmica. Às vezes você pode fazer um tratamento inicial sem precisar de fazer urodinâmica, porque é um exame que é um pouquinho desconfortável e geralmente as pacientes não gostam. É um exame que é um pouquinho invasivo também, ok? Vou começar aqui falando do começo. Primeira etapa que a gente tem a urofluxometria. Como é que funciona? A paciente ela vai na sala do exame, ela está com a bexiga confortavelmente cheia, ela vai sentar nessa cadeira que tem uma balança aqui embaixo e a paciente vai fazer xixi nesse potinho. Esse potinho ele tem uma balança que é ligada ao computador e por meio dessa balança a gente consegue avaliar qual que é o fluxo da paciente. Essa etapa a gente consegue só responder se a paciente tem um bom fluxo, um bom esvaziamento, se ela tem alguma alteração de esvaziamento vesical. É só isso que ela responde. Não responde qual é o tipo, não avalia a incontinência urinária. Sobre os valores de referência, o mais importante aqui são 2. O fluxo máximo, então tem que ser no mínimo 15. O topo da curva que eu mostro para vocês tem que atingir 15. E para a gente conseguir avaliar essa curva, a gente tem que ver se a paciente urinou bem ou não. Porque se a paciente urinar muito pouquinho, às vezes nem chega a formar uma curva, então a gente consequentemente não consegue avaliar. E o mínimo que a paciente tem que avaliar é 150. Se ela urinar menos do que isso, a gente não consegue fazer uma avaliação dessa etapa adequada, ok? A gente também avalia o resíduo pós-miccional, que tem que ser no máximo 20% do urinário, então você vê o quanto que ela urinou e depois você vê o quanto ficou na bexiga. Se ficar mais do que 20%, essa relação for maior do que 20%, você pode pressupor que a paciente tem uma alteração de esvaziamento também. E o padrão da curva vai ser uma curva sinusoide. Isso significa o quê? Significa que o pico da curva é atingido no terço inicial. Essa daqui é uma curva aqui que ela pode ser considerada normal. A gente avalia então primeiro o quanto que ela urinou mais do que 150 ml, tá ok? É um fluxo que a gente consegue avaliar, e depois o fluxo máximo, ou seja, qual que é o pico que ele atinge. Aqui no caso foi 20, então a gente fala que a paciente teve um fluxo urinado ok, o fluxo urinado dela foi adequado, ok? Aqui a gente tem um exemplo de uma fluxometria em que a paciente ela não teve um volume urinado adequado, foi um volume muito baixinho.
então nem chegou a formar um fluxo. Então, um fluxo. Então, por isso que a gente às vezes não consegue avaliar. Mas a gente já vê aqui que é um traçado que é um fluxo achatado e irregular. Provavelmente porque ela urinou muito pouco, menos do que 150. Então, de novo, essa primeira etapa avalia se a paciente urina bem ou não. Para ver se ela urinou bem ou não, ela tem que ter urinado no mínimo 150 ml. E a resposta para saber se ela urinou bem ou não é: o fluxo máximo é no mínimo 15? Sim, então ela acabou urinando bem. Urinou com fluxo máximo abaixo de 15, provavelmente ela tem alguma alteração do esvaziamento vesical. A segunda etapa é a cistometria. Como é que funciona? O paciente vai estar com a bexiga vazia, depois de urinar, ela deita ali na maca e a gente vai passar duas sondas, né? Vai ser uma sonda vesical, que vai avaliar a pressão dentro da bexiga, e uma pressão retal. A gente assume que a pressão dentro do reto é a mesma que a pressão abdominal. Então, por meio dessas duas sondas, que elas estão conectadas ao aparelho da urodinâmica, a gente tem a avaliação da pressão vesical e da pressão abdominal. Aqui a gente tem essas duas pressões. A sonda vesical que a gente costuma passar é uma sonda de duas vias. Uma é o manômetro e a outra é uma saidinha para a gente infundir soro. Então a gente consegue infundir soro por meio dessa sonda. Uma sonda duas vias, a sonda vesical. Então, como que a gente faz esse exame? A paciente ela vai ficar naquela cadeirinha ou pode ficar de pé, que é o mais adequado para algumas pessoas. A gente vai infundir soro para a paciente, a gente está avaliando a fase de enchimento vesical para ver se ela tem algum distúrbio de incontinência urinária. Então, nessa fase a gente está avaliando a incontinência urinária dela e como que a bexiga dela se comporta quando ela está enchendo. A gente vai enchendo o soro devagarzinho por meio da sonda vesical e a gente pede para a paciente fazer manobra de Valsalva. Ela vai fazendo tosse quando a gente vai infundindo o soro. E aí a gente fica olhando ali na região do períneo da paciente para poder ver se tem perda urinária. É assim que a gente avalia essa fase. A cistometria, portanto, avalia o enchimento vesical, e no enchimento vesical a gente consegue avaliar duas principais coisas. A gente consegue avaliar se a paciente tem uma hiperatividade detrusora ou se ela tem incontinência urinária de esforço. Normalmente a hiperatividade detrusora ela vai refletir clinicamente como urgência. O paciente tem aquela vontade forte e súbita de fazer xixi e tem que ir correndo para o banheiro. Isso aí muitas vezes é causado por hiperatividade detrusora. Agora, para a gente poder fazer essa avaliação, a gente precisa ter um conceito lá da fisiologia. De forma resumida, então essa aqui é a bexiga e essa daqui é a uretra que eu estou representando aqui nesse gráfico. A gente, para poder fazer o xixi, o que acontece? O músculo detrusor ele contrai, que é o músculo que está presente no corpo da bexiga, e quando esse músculo ele contrai, aí acaba saindo a urina. Isso é o que acontece normalmente, mas na fase de enchimento que a gente está avaliando, a gente quer o contrário, a gente quer um relaxamento da bexiga para poder armazenar a bexiga adequadamente. Se a bexiga contrai, tem uma hiperatividade detrusora, a paciente pode ter clinicamente uma urgência miccional. É assim que funciona. E para interpretar o gráfico, a gente precisa de um segundo conceito. A gente sabe que para a paciente poder fazer o xixi, a gente tem um aumento da pressão dentro da bexiga, e esse aumento da pressão dentro da bexiga é resultado da contração, ou seja, do aumento da pressão do músculo detrusor. Além disso, o abdômen da paciente pode ajudar. Quando a gente tem um aumento da pressão intraabdominal, consequentemente esse aumento da pressão, por exemplo, se a gente faz uma valsalva, a bexiga também aumenta. Logo, a pressão dentro da bexiga é igual à pressão do músculo detrusor associado à elevação da pressão abdominal. A gente já tem a pressão vesical por meio da sonda vesical e a gente tem a pressão abdominal por meio da sonda retal. Logo, indiretamente, a gente também tem a pressão do músculo detrusor. Ok? É assim que a gente vai interpretar. Então, a cistometria vai diferenciar a incontinência urinária de esforço, que é aquela perda que o paciente tem quando faz uma elevação da pressão abdominal, como uma tosse, por exemplo, da incontinência urinária de urgência, que geralmente é causado pelo músculo detrusor, e ele é interpretado pela elevação da pressão detrusora e a pressão abdominal fica estável. Então, se a paciente ela tem uma perda de urina, a gente vê ali, está olhando ali no períneo dela, sai xixi, a gente precisa avaliar. Quem foi responsável por essa perda? Foi a elevação do músculo da pressão detrusora
Se sim, então a gente vai caracterizar como uma hiperatividade detrusora. Agora, se o músculo detrusor está estável, ela perdeu xixi, e quem foi responsável por esse aumento da pressão vesical que resultou na perda do xixi foi uma elevação da pressão abdominal, a gente considera como uma incontinência urinária de esforço. Então é assim que a gente tem que ver. Perdeu xixi, quem foi responsável pela elevação da pressão dentro da bexiga para isso acontecer? Foi o músculo detrusor. Então a gente tem uma hiperatividade detrusora. Quem foi responsável pela elevação da pressão dentro da bexiga que fez a paciente perder xixi foi a pressão abdominal. Ela fez uma tosse, por exemplo. Então a gente tem aqui uma incontinência urinária de esforço. Aqui eu estou colocando para vocês os parâmetros, valores de referência para a cistometria. Então, uma capacidade cistométrica máxima normal, quanto a paciente consegue aguentar de xixi lá dentro, normalmente varia de 350 a 50, e esses são outros parâmetros, ok? Então, a gente tem aqui um gráfico representando a cistometria. Então, o que a gente tem aqui? Pressão vesical, que é medida por meio da sondinha que está dentro da bexiga. Pressão abdominal, que é a pressão aqui que a gente mede por meio da sonda que está no reto. E a pressão detrusora, que a gente mede de forma indireta, fazendo aquela continha que eu ensinei para vocês. Então a gente vai infundindo soro dentro da bexiga. Conforme a paciente vai tendo soro dentro da bexiga, a gente fala para ela fazer tosse. Quando ela vai fazendo tosse, a gente avalia para ver se ela teve perda. A gente vê o períneo dela. E quando a gente vê que teve perda, a gente marca, que o examinador escreve ali, coloca no botão, olha, teve perda. E aí a gente consegue ver aqui depois interpretando no gráfico. Então aqui o que a gente consegue ver? Elevação da pressão vesical. E aí você pergunta, quem elevou essa pressão vesical? Foi a barriga, foi o abdômen ou foi o músculo detrusor? A gente vê aqui que foi o músculo, foi o abdômen, foi valsalva, foi tosse que ela fez. A gente vai fazendo tosses cada vez maiores, que conseguem aumentar mais a pressão dentro da bexiga, e a gente vai avaliando. Qual que é a tosse que ela começa a perder xixi? Aqui foi avaliado que a partir de 147 centímetros de água, que essa pressão ela teve perda. Então assim que a gente falou, a partir dessa elevação da pressão a gente viu que ela teve perda. E essa perda é uma incontinência urinária de esforço, porque ela fez esforço. O detrusor ficou aqui estável. Isso aqui é erro do aparelho de ajuste, mas o detrusor está estável. A gente continua a infundir soro até a paciente falar, não aguento mais, minha bexiga está cheia. Para de infundir o soro, fala para ela fazer tosse novamente. Vai fazendo tosse, eu sei que é tosse por quê? Teve elevação aqui da pressão vesical às custas da elevação da pressão abdominal, tá vendo? Então, quem fez a pressão vesical subir foi uma tosse, foi uma elevação da pressão abdominal. E a partir desse valor aqui de 116 centímetros de água que a paciente teve perda. Então, a gente vai laudar essa urodinâmica como uma incontinência urinária de esforço, e a menor pressão vesical que fez ela perder foi 116. É assim que a gente interpreta essa fase, que é a cistometria. Então, vamos lá. Um gráfico diferente, parece que o exame é diferente, mas ele é o mesmo. O que a gente vai ter aqui? Sempre procura a pressão vesical, sempre vai estar escrito. Pode ser cor diferente, pode ser preto e branco, mas vai para a pressão vesical. Essa daqui é a pressão vesical. A gente tem uma elevação aqui discreta da pressão vesical, mas a gente vai acompanhando, e aqui tem uma elevação mais importante. A gente pergunta quem foi responsável por essa elevação. Pode ser ou a barriga, uma valsalva, ou pode ser o músculo detrusor que está elevando essa pressão. Aí a gente vai perguntar quem é que foi que elevou essa pressão, e aí você vai no gráfico que está a pressão abdominal. Pressão abdominal estável o tempo inteiro. Opa, tem uma elevação da rosinha aqui. Quem que é a rosa? Você vai ver aqui na legenda, é o músculo detrusor. Logo a paciente já apresentou aqui uma hiperatividade detrusora, ok? Segue na pressão vesical. Pressão vesical, opa, elevação da pressão vesical. Quem foi responsável por essa elevação? Abdominal ou o músculo detrusor? A gente vê aqui que o verdinho que subiu. Então isso aqui foi uma tosse que a paciente fez, ok? Vai seguindo de novo. Elevação da pressão vesical, quem foi responsável foi o abdômen. Foi uma tosse que a paciente fez. Tanto que o examinador escreveu, tosse, a paciente fez uma tosse.
não teve perda, porque aqui não está escrito que a paciente teve perda, continua aqui na pressão vesical, e aqui sim, ó, tem uma baita de uma elevação aqui da pressão vesical. Quem foi responsável por essa elevação? A gente vê que foi o rosa. Quem é o rosa? O músculo detrusor. Então pronto, a paciente aqui teve uma hiperatividade detrusora. Então a paciente vai receber o diagnóstico de hiperatividade detrusora, ok? De novo aqui, ó, mesma coisa, o conceito não vai mudar. Então você consegue aqui seguir pela pressão vesical, segue a pressão vesical e pergunta quem que fez a elevação da pressão vesical? Foi o abdômen ou foi o músculo detrusor? E aí a gente vê aqui no gráfico que essa elevação foi desencadeada pela elevação do músculo detrusor. Logo a gente tem uma hiperatividade detrusora. Mais um gráfico aqui, a gente avalia a cistometria. Mudou a cor, agora eu estou perdido. Não, vai com calma. Respira, vai para a pressão vesical. Sempre a pressão vesical na parte da cistometria. Está na pressão vesical, aí você tem aqui uma elevação da pressão vesical e aí você tem que perguntar quem foi responsável por essa elevação. A gente vai aqui na pressão abdominal e a gente vê que foi tosse, porque o músculo detrusor aqui ele estava estável. Porém, aqui logo mais adiante na pressão vesical, tem uma elevação da pressão vesical, a pressão abdominal está estável e quem elevou foi o detrusor. Logo, essa paciente tem uma hiperatividade detrusora. Vai seguindo e é aqui você vai vendo a mesma coisa. Ó. O músculo detrusor vai elevando a pressão dela e, consequentemente, a pressão vesical também eleva. Então, essa paciente tem uma hiperatividade detrusora. Vamos seguindo com o gráfico. Aqui, a gente tem um outro cenário, porque a paciente ela tem tosse, eu sei que é tosse porque elevou a pressão vesical às custas da elevação abdominal e nesse momento aqui a paciente tem perda. Eu sei que tem perda porque o examinador escreveu para mim, ok? Não estou adivinhando, estou lendo aqui o gráfico. Então, a paciente tem uma elevação da pressão abdominal, consequentemente eleva a pressão vesical e aí ela tem perda. Então, ela tem uma pressão de perda de 72, essa é a menor pressão que faz a paciente perder xixi e, consequentemente, a paciente também com incontinência urinária mista. Tem hiperatividade detrusora associada à incontinência urinária de esforço. Agora, eu acabei de explicar para vocês a cistometria, a gente vai para a fase final, que é o estudo miccional. O estudo miccional vai acontecer como? A paciente vai sentar ali no vaso depois de falar que a bexiga está cheia e vai fazer o xixi. Com as sondinhas, aí a gente avalia se a paciente tem uma alteração vesical e a gente consegue saber qual que é o tipo de alteração. Então, voltando lá na fisiologia, a paciente pode ter alteração de esvaziamento, ou seja, ela não faz o xixi bem por dois motivos principais. Ou a uretra dela está com dificuldade de esvaziar, ou seja, ela tem uma obstrução infravesical, normalmente ali no colo vesical, na região da uretra, tem alguma coisa obstruindo, ou então pode ser que o músculo detrusor não contrai, ela tem uma hipocontratilidade detrusora. Então a gente tem duas principais causas de alteração de esvaziamento vesical. Ou tem uma obstrução debaixo da uretra, ou o músculo detrusor que não está contraindo adequadamente. Como que a gente vai saber no gráfico? No gráfico a gente vai conseguir avaliar isso avaliando a pressão detrusora. Por quê? Se na hora de esvaziar a bexiga, o músculo detrusor fica relaxado, ele não aumenta a pressão, isso é uma hipocontratilidade detrusora. Agora, se o músculo detrusor eleva a pressão, a gente vai considerar que o problema é uma obstrução infravesical, tanto que ela tem uma obstrução infravesical, ou seja, debaixo ali do fim da bexiga, porque o músculo detrusor vai querer compensar essa obstrução e vai ficar contraindo demais, ok? Então, se o músculo detrusor está estável nessa terceira fase, a gente pensa em hipocontratilidade detrusora. Se ele contrai normalmente, ou às vezes até com uma pressão maior, a gente pensa em obstrução infravesical. Então, vamos aqui para o gráfico. Aqui a primeira parte é a cistometria, que está normal. A paciente ela faz a tosse, mas não tem relatado que a paciente perdeu o xixi, então uma cistometria normal. Agora a gente vai para a terceira fase, a paciente sentou no vaso e está fazendo o xixi. Primeira coisa que a gente vai ver é o gráfico do fluxo, para saber se o fluxo está adequado. O fluxo máximo dela tem que ser quanto? É o mesmo do estudo miccional, tem que ser no mínimo aí de 15, ok? O dela está 11, então tem um fluxo máximo que está
diminuído. Então a gente fala que a paciente tem uma alteração do esvaziamento vesical. Agora a gente precisa saber por que ela tem uma alteração do esvaziamento vesical. Pode ser porque ela tem uma obstrução infravesical ou ela tem uma hipocontratilidade detrusora. A gente vai no músculo detrusor. O músculo detrusor está mostrando aqui que ela tem uma pressão aqui baixinha, ali não eleva, logo a gente tem uma hipocontratilidade detrusora. Mais outro gráfico, e a ideia é a mesma, pessoal. Mudou aqui a cor, mudou a configuração, mas vamos analisar com calma. Quando a gente vai avaliar a terceira fase, que é o estudo miccional, que a gente está avaliando o esvaziamento vesical, a gente vai para o fluxo. Então a gente vai aqui para o fluxo e aí a gente vê que o fluxo máximo dela é diminuído, só de 5 mililitros por segundo. Lembrando que o mínimo é de 15 mililitros por segundo. E aí a gente vai avaliar aqui o músculo detrusor. Avaliando o músculo detrusor, a gente vê que o músculo detrusor se eleva bastante e a pressão abdominal está estável. Consequentemente, a gente assume que essa paciente tem uma obstrução infravesical, porque se fosse hipocontratilidade detrusora, a detrusora ia ficar estável. É assim que a gente diferencia obstrução de hipocontratilidade. Agora a gente tem um outro exemplo. A paciente está aqui no estudo miccional, falaram para ela fazer o xixi, só que não saiu nada de xixi, ela não consegue urinar. Logo você vai avaliar aqui o músculo detrusor, a pressão detrusora. Pressão detrusor está baixinha, não elevou, você fala que ela tem uma hipocontratilidade detrusora. Tanto que ela fica usando o abdômen aqui para poder compensar isso. Ela eleva a pressão abdominal para poder ver se consegue fazer xixi, mesmo assim ela não consegue. Então essa daqui é uma hipocontratilidade detrusora. Agora eu vou mostrar uma série de exames para vocês, para a gente poder ir interpretando junto. Acho que a melhor forma da gente conseguir entender um pouquinho mais da urodinâmica é por meio da prática. Vamos interpretar aqui então os exames de urodinâmica. Esse daqui. Primeira coisa, a gente vai avaliar a cistometria, fase de enchimento. Para poder fazer isso, a gente vai para a pressão vesical. Aqui, ó, pressão vesical em azul mais escurinho. A gente tem uma elevação da pressão vesical e a gente pergunta quem que foi responsável por essa elevação. A gente vê que foi a pressão abdominal. Se for pressão abdominal, provavelmente ela fez uma tosse, uma valsalva, e ela não perdeu o xixi, não está escrito que tem perda de urina, então jogo que segue. Depois ela fez mais tosses e a gente repara aqui que a pressão vesical ela mantém estável aqui e o detrusor também, então ela não tem uma hiperatividade detrusora. Depois aqui foram testadas mais valsalvas, a paciente não teve perda de urina, até que a paciente falou, opa, minha bexiga já está cheia, não aguento mais que você coloque soro, vamos acabar o exame? Vamos? Então a paciente vai sentar e vai fazer um xixi. A gente avalia o volume urinado, foi maior do que 150, está normal, 337, ok? E a gente também avalia o fluxo máximo. O fluxo máximo dela tem que ser quanto? 15. O dela foi 17. Portanto, esse exame é um exame normal. Segundo exemplo agora, vamos para outro exemplo para a gente poder treinar um pouquinho mais. Fase de cistometria, vem para a pressão vesical, vem vindo aqui, vai seguindo. Aumento da pressão vesical, quem aumentou essa pressão vesical foi o abdômen, a paciente fez uma tosse e o examinador escreveu que ela perdeu. Então, logo de cara aqui a gente tem um diagnóstico de incontinência urinária de esforço. A paciente perdeu xixi. E aí agora a gente precisa saber qual que é o menor esforço que faz a paciente perder xixi. Por isso que as tosses vão sendo mais fraquinhas, tosses que atingem uma pressão menor, até que a gente fala, ó, essa tosse aqui em que a pressão vesical era de 51, a paciente perdeu xixi. Depois disso, a paciente ela não conseguiu fazer mais valsalva, mas a gente vê aqui que a menor pressão que a paciente perdeu até agora é de 51. Então essa é a menor pressão que faz ela perder xixi. Continuando o exame que o detrusor vai estável, não eleva a pressão vesical, até que a paciente ela fala que não aguenta mais de xixi na bexiga dela, a gente para de infundir, faz tosse novamente e a gente avalia qual que é a menor pressão que faz ela perder. E aqui, ó, com uma pressão de 38, ela já perdeu o xixi. Então a gente considera que a menor pressão de perda é de 38, ou seja, qual que é a menor pressão dentro da bexiga que faz ela perder xixi? Aqui 38. Eu sei que ela perdeu porque o examinador escreveu que ela perdeu o xixi. Então a gente também continência urinária de esforço com uma pressão de perda de 38.
Por fim, a paciente senta no vaso e faz a terceira fase, que é o estudo miccional. A gente avalia nessa fase o fluxo máximo da micção dela. O fluxo aqui dela está escrito de 18, o fluxo máximo tem que ser no mínimo 15, então tá ok. Voluminado foi mais de 300, e então essa paciente tem uma incontinência urinária de esforço com uma pressão bem baixa. Provavelmente o tratamento dessa paciente vai ser um sling que é a cirurgia que a gente coloca a tela para poder fazer a correção da incontinência urinária de esforço. Vamos para o terceiro gráfico, aqui um terceiro exemplo. Lembrando que na cistometria a gente começa pela pressão vesical, vamos ver quem é que faz a elevação da pressão vesical. A pressão abdominal está estável, mas a pressão detrusora teve uma elevação. Logo, hiperatividade detrusora. A paciente teve até perda aqui, ó, quando ela teve essa hiperatividade. Vamos continuar a infundir o soro, vamos testar uma tosse. Eu sei que é a tosse porque teve elevação da pressão abdominal, não teve perda nesse momento. Porém, continuando o exame, ela teve uma elevação da pressão vesical, e essa elevação da pressão vesical foi desencadeada por elevação do músculo detrusor. Tanto que ela teve até perda aqui, ó. O examinador falou que ela teve perda. Isso continuou aqui, ó. Então imagina, essa paciente, ela deve ter uma vida muito ruim, porque ela tem muita hiperatividade, fica perdendo xixi toda hora, deve ter muita urgência, deve ter incontinência de urgência, deve ter noctúria. O que a gente deve fazer de tratamento para ela? Provavelmente ali um anticolinérgico, fisioterapia e medidas comportamentais como primeira linha de tratamento para ela. Vamos aqui para mais um exemplo. A gente continua aqui com a avaliação da pressão vesical. A pressão vesical elevou, a gente sabe que foi uma tosse, não teve perda, não está escrito aqui que a paciente teve perda. Continuamos aqui com o exame, e aqui a gente tem uma elevação da pressão vesical às custas da elevação da pressão detrusora. Então a gente aqui tem uma hiperatividade detrusora. Continuamos o exame aqui, a pressão vesical é elevada pela elevação abdominal, mas depois aqui quem eleva a pressão vesical nesse ponto é o músculo detrusor, porque tem uma elevação da pressão detrusora. De novo, ela tem uma hiperatividade detrusora. Então aqui a gente tem uma urodinâmica com hiperatividade detrusora. Mais um exemplo aqui, quando a gente vai infundindo o soro, a pressão vesical está estável, a paciente testou fazer alguma tosse e ela teve perda. Então aqui tem uma incontinência urinária de esforço. Continuamos o exame e a paciente mais para frente também tem perda por esforço, porque aqui quem elevou a pressão da bexiga dela foi tosse, foi Valsalva, porque a pressão abdominal que elevou. A pressão detrusora está estável, então a gente tem aqui uma incontinência urinária de esforço com uma pressão de perda de 105. É uma pressão é uma pressão um pouquinho alta, então provavelmente para essa paciente a gente vai começar só uma fisioterapia. Se depois com a fisioterapia ela tiver ainda a manutenção da incontinência urinária de esforço, a gente pode considerar um sling para a paciente. Examinem vocês esse gráfico aqui para poder dar o diagnóstico e um possível tratamento para ela. Vamos lá, então, começando pela cistometria. A gente tem aqui elevação da pressão vesical, mas é porque teve elevação da pressão abdominal, e depois a gente tem uma hiperatividade detrusora, porque tem uma elevação da pressão detrusora e elevação da pressão vesical, sendo que a pressão abdominal está estável. Continuamos a infundir soro e a gente continua a ver que a paciente tem hiperatividade detrusora. Depois, aqui para o final, a gente faz testes de Valsalva para poder ver se a paciente teve perda de urina, e a gente vê que a paciente tem perda de urina também quando ela faz tosse. Eu sei que é tosse porque teve elevação da pressão abdominal aqui, que fez a pressão vesical subir. E teve perda, consequentemente, a paciente tem uma incontinência urinária de esforço associada a uma incontinência de urgência, ou seja, ela tem uma incontinência urinária mista. Por fim, a gente tem aqui esse gráfico que a gente vai avaliar a cistometria. A cistometria aqui, o músculo, a pressão vesical, ela está estável. Então aqui a gente faz tosses depois e a paciente não perde. Então a cistometria está ok, está normal. E a gente vai avaliar o estudo miccional, a fase de esvaziamento.
O que acontece aqui? A paciente ela não consegue urinar, ela urina muito pouquinho, praticamente nem urina, mas a pressão detrusora está elevando aqui, está tentando ajudar. Então a gente vai para a fase do estudo miccional, que ela tem uma alteração de esvaziamento. Eu sei que ela tem alteração de esvaziamento porque ela não urina muito pouquinho. E aí a gente tem aquelas duas possíveis causas de alteração de esvaziamento, que pode ser uma hipocontratilidade detrusora ou uma obstrução infravesical. A hipocontratilidade vai ser diagnosticada quando o músculo detrusor ele fica ali estável, a pressão detrusora fica estável, que é o que aconteceu nesse gráfico aqui, né? Então, aqui a gente vai ter uma obstrução infravesical, que é a outra causa. Nesse gráfico aqui a gente tem uma obstrução infravesical porque o detrusor ele acaba elevando e depois desce, eleva e depois desce. Se fosse uma hipocontratilidade, o detrusor ia ficar estável, que não é o caso. Aqui a gente vê no gráfico que sim, teve uma elevação da pressão detrusora durante a fase de esvaziamento. Então essa aqui é uma urodinâmica que corresponde a uma obstrução infravesical. Bom, eu queria agradecer a atenção de quem conseguiu chegar até o final. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais sobre urodinâmica, que é um exame que é um pouquinho mais difícil de interpretar, não é um exame fácil, mas que ajuda muito no diagnóstico, no tratamento das alterações miccionais, tanto incontinência urinária como alteração de esvaziamento, e ela é fundamental para alguns tratamentos, mas nem sempre ela pode ser necessária. Às vezes você consegue fazer o tratamento da paciente que tem incontinência urinária sem utilizar a urodinâmica. Ela tem algumas indicações específicas e, quando bem indicada, ajuda demais a gente a poder tratar a paciente que tem alguma disfunção miccional. Tchau!